Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com vocês nessa manhã. Bom dia a todos. Buongiorno, como... Opa! Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui junto com essa igreja amada, né? Como diz o pastor, eu não sei, Deus não é um Deus de coincidência, mas de providência. E nós temos conhecido essa igreja, né? A igreja Sabbath. Um tempo atrás, quando a pastora Roslene ministrou uma conferência do Cura, em Ribeirão Preto, só que nós não estávamos lá. Nós estávamos em Nazareno, foi online, porque na época da pandemia. E aí, a partir daí, começamos a conhecer, e algumas pessoas foram indo e nos deu essa curiosidade de conhecer aqui a igreja de Florianópolis, e viemos aqui, porque nós somos de Itajaí, nascido ali, eu, somente, né, minha esposa é de Rio do Sul, e meus filhos são mineiros, eles nasceram lá, Pietro e a Pamela. Estou em Minas Gerais há 27 anos, vai fazer 28 daqui uns dias, e sou missionário lá, sou enviado da igreja aqui, né, e fizemos o Seminário Betânia em 92, e estávamos na igreja, Deus nos deu um chamado missionário e nos levou para preparar, porque eu tinha só um ano de convertido, e como é que eu vou ministrar se eu não conheço a palavra? E Deus me levou a esse seminário, eu e minha esposa fomos para lá, ficamos lá 3 anos nos preparando, fizemos estágios na Argentina, 1 ano, né, em Buenos Aires, na verdade em Morón, na cidade, né, próxima a Buenos Aires, e estivemos lá 1 ano. Depois terminamos o seminário em 95, faz tempo, né? Aí você já sabe a minha idade, eu estava com 28 quando me formei. E então, dali nós tínhamos alguns convites até para a Suíça e voltar a Buenos Aires, mas oramos a Deus, e Deus nos levou a orar por uma cidade que precisava, né, um lugar que precisava, né, porque tem tantas igrejas, e naquela época nós queríamos ser usados por Deus numa coisa nova e no lugar que Deus queria. E aí, por acaso, conhecemos o pastor Ruben, um holandês, missionário, né, filho de missionário, que estava no seminário e nos convidou para estarmos conhecendo lá. Eu nem dei muita bola, mas acabamos indo para conhecer depois que nos formamos em 96. Conhecemos em janeiro e acabamos voltando. Deus confirmou ali. Fomos para lá, fomos para Nazareno, Minas Gerais. É uma cidade próxima a Tiradentes, né, muito conhecida assim, São João del Rei. Então, é uma cidade histórica, né, onde nasceu o Tancredo Neves, o presidente da República, né, por uns dias. E ele nasceu ali, então é muito conhecida. Muita gente daqui do Sul vai para essa região ali
E é uma cidade, um lugar bonito, cultural, mas, porém, muito católico, muito tradicional. São famílias muito tradicionais. E ali tem um lugar, né, como aqui o Vale de Itajaí, lá tem o Campo das Vertentes, que é o lugar menos evangelizado de Minas Gerais. Então, não que seja menos evangelizado, muito já foi feito ali, porém, há uma resistência muito forte, né, do catolicismo. Eu nasci nessa religião, e eu sei como é forte, né, a tradição na família e tudo mais. E ali, então, nós temos pregado, mas há uma resistência muito grande. Mas temos rompido a cada tempo, nos juntamos com missões de Belo Horizonte e São Paulo, para nos ajudar ali para evangelizar aquela região. E Deus está fazendo, aos poucos, Deus está, né, fazendo, porque a palavra de Deus é como um fermento, né, que cai na massa e leveda toda a massa, né? O evangelho começa pouquinho, e ele vai se alastrando, e graças a Deus nós estamos lá, e Nazareno já mudou muito, né? É uma cidade muito pequena, tem 8.000 habitantes, né? Mas é uma cidade ali que está no nosso coração. Desde então, estamos pregando lá. Eu venho aqui porque tem a minha família aqui, minha mãe, meu pai já faleceu, minha sogra também é daqui de Itajaí. E aí a gente vem para cá para passar e levar, né, os netos com as avós, né, da vida. E isso é um prazer, porque enquanto eles estão aqui, nós temos que cuidar deles. E eu sou filho único agora, né? Meu irmão faleceu de diabetes, a irmã estava falando aqui, né? Com 28 anos de idade. Mas ele não cuidava, né? E aí agravou-se e acabou falecendo com 28 anos. E eu acabei sendo filho sozinho, né? Filho único. E a minha mãe está lá, e eu cuido dela, né? Meus tios estão ali também, os irmãos dela cuidam também. E a gente vem, então, sempre por causa disso. Enquanto ela estiver, né? Já está fazendo quase 80 anos. Mas para mim é um prazer estar aqui nessa manhã, né? Voltando para mim, para aqui, né? Para nossa reunião nessa manhã. Eu conheci o pastor Edivaldo, né? A pastora Letícia, pelo Instagram, junto com a Pâmela. Depois a gente veio conhecer pessoalmente. Conhecemos essa igreja, né? Aqui também na Itália, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, né? A pastora Rosley sempre está nas nossas orações. A igreja está na nossa oração, porque nós somos italianos, né? Já temos cidadania também, e está no nosso sangue a Itália, né? E nós somos de lá, como acho que muitos daqui são também, né? Eu não vou falar em italiano, porque eu estou começando. Parlo. Não, mas eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra que Deus colocou. Eu tenho colocado no meu coração porque eu tenho vivido essa palavra, e ela tem sido bem desafiadora para mim. E eu já sou pastora há 25 anos, né? 2 anos depois fui consagrado, e tem sido muito desafiadora para mim, principalmente nos últimos anos, que tenho enfrentado muitas lutas, né? Ano passado eu infartei, né? Tem duas molinhas aqui, né? Abrindo minhas artérias. Mas, graças a Deus, Deus nos deu mais uns anos de vida, e eu quero cuidar, né? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo como se a gente fosse viver para sempre, e cuidar da nossa alma como se a gente fosse morrer amanhã, né? Então, ou hoje, né? Fosse morrer hoje. Então, esse nosso cuidado, e eu né, tenho cuidado. E tenho aprendido a correr, essas coisas assim, né? Que eu vi o pessoal correndo aqui hoje. Deu vontade de correr junto. Mas é um prazer, né? Poder ter esse templo, né? E cuidar do templo do Espírito Santo que Ele colocou, que Ele deu para nós. Então, uma palavra que Deus tem falado comigo, e eu gostaria de compartilhar nessa manhã com vocês. Nós temos enfrentado dias difíceis, né? Depois da pandemia ainda mais. Mas entre a igreja do Senhor, nós temos visto que muitos, né, têm perdido a caminhada, têm perdido a fé,
tem abandonado a caminhada. E talvez você conhece alguém, né, que dá várias coisas, né, já tem a virada das costas para Jesus e também para a igreja, né? Não sei se você já conhece alguém que já virou as costas para Jesus, ou tem virado as costas para a igreja, ou tem até abandonado tudo. Acho que o nosso maior trabalho como igreja nesse tempo vai ser resgatar essas pessoas, né? E eu fiquei pensando, e a gente também faz parte, né? Porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós não estamos ilesos, porque quando nós olhamos a história, né, nosso redor, nós vemos pastores também abandonando tudo. Nós vemos também obreiros, ministros de louvor, ministros de todos os ministérios da igreja abandonando. Eu sou pastor, né, então há 27 anos, 25, mas eu tenho estado na frente da igreja, e quantas pessoas que tinham tanta graça de Deus, tanto dons, né, que Deus tem dado, e essas pessoas simplesmente resolvem não desenvolver mais, não servir mais a igreja com seu dom, e acabam então sentando no banco da igreja. Quem sabe você seja um nessa manhã, Deus vai falar com você, né? E outros nem vêm mais na igreja, né? Abandonam a igreja e deixam a igreja. E é um processo, né? Ninguém abandona a igreja, Jesus, de um dia para o outro. É um processo que isso vai acontecendo dentro do coração de cada um, e com o passar do tempo acabam abandonando. E eu tenho passado por isso, não abandonar a igreja, mas eu tenho passado por crises, porque quando você chega a um ponto na sua vida cristã, se você não cuidar, você acaba fazendo as coisas no automático, e você acaba então perdendo aquela paixão toda por Jesus, aquela paixão toda pela obra, pelas pessoas principalmente, porque você começa a olhar em redor assim, e aquilo você não vê muita motivação de continuar, principalmente quando as pessoas começam a virar as costas para você, a te trair, né, a fazer coisas, falar mal de você, e se a gente está na frente, né, a gente também vai levar muita pedrada, mas é o que acontece, e as situações da vida, porque essas situações que nós enfrentamos, principalmente lá dentro do nosso coração, com o nosso relacionamento com Deus, ele acaba afetando a nossa fé. E eu estava orando, né, e Deus tem falado comigo num livro muito especial, que é o livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus, no capítulo 12, eu gostaria de ler nessa manhã esse versículo para vocês. 2 versículos aí, o versículo 5 e 6. Hebreus 12, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém? Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã por poder estar aqui na tua casa, na tua presença, e obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E que teu Espírito Santo, Senhor, que tem ministrado em mim, possa ministrar no coração de cada um de nós, para que nossos corações sejam fortalecidos, a nossa fé seja renovada, ó Deus, que possamos realmente, como temos ouvido, Senhor, ó Deus, vamos semear com lágrimas, ó Deus, mas temos a certeza da recompensa, se permanecermos até o final. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor continue falando conosco, como o Senhor já tem falado através do louvor da tua palavra que foi ministrada aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante, eu estava ouvindo a pastora Rosalind pregar sobre Hebreus, né? Uma volta salvati, sempre salvati. E eu vi essa pregação porque me chamou a atenção. Não ouço todas as ministrações dela, mas eu ouvi essa porque eu queria saber.
né? Porque tem várias teologias e realmente ela foi muito feliz naquilo que ministrou e está de acordo com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu creio como igreja, como igreja também. E é interessante que ela está falando lá, e você pode ouvir lá depois ela ministrando, né? Não vou falar sobre o livro de Hebreus, mas o livro de Hebreus ele foi muito desprezado pela igreja durante muito tempo, por causa da teologia que ele tem, né? Principalmente essa da salvação, porque uma vez que eu sou salvo, você salvo para sempre, e é isso que as pessoas têm crido, muitas, né, doutrinas protestantes também, e ela explica lá muito bem sobre isso. Isso não é verdade, né, porque nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E o livro de Hebreus foi deixado de lado, mas para mim o livro de Hebreus é um dos livros mais profundos que tem sobre a doutrina do nosso Senhor Jesus, né? Onde ele fala sobre a superioridade de Jesus, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre a lei, o sacerdócio e tudo mais. E o livro de Hebreus, eu posso dizer que o livro de Hebreus foi escrito para nós, para essa época. Quando nós entendemos e aprofundamos nosso conhecimento nesse livro, como diz alguns teólogos, é um livro gigante, porque tem muitas informações, é muito profundo, e às vezes não tão bem compreendido, né, principalmente nessa doutrina, né, de uma vez salvo para sempre, porque ele vai diretamente falando que se a pessoa não permanecer, né, aquela pessoa que aceitou Jesus, que conheceu, foi cheio do Espírito Santo, foi cheio e conheceu, foi iluminado, né, ela pode abandonar também, se ela não cuidar na sua vida cristã, ela pode acabar caindo e pode acabar se desviando. E é isso que a palavra de Deus diz em Hebreus. Então, isso está no capítulo 6, que a pastora Rosalind pregou. Então, ouça lá ela, é muito legal, eu gostei muito. Ontem eu acabei de ouvir e prestando atenção um pouco o que ela falou sobre isso, porque eu ia falar também. Então, esse livro é um livro importante para nós, precisamos estudar profundamente e entender o que ele fala. E esse livro ele foi escrito para os nossos dias, porque ele fala principalmente aqui, né, e outros textos também, mas ele fala muito sobre a desobediência do povo de Israel, que acabou se perdendo, porque não obedeceu, e foi um povo escolhido, um povo com promessa, um povo que tinha o Deus, né, o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, ao seu comando, e eles acabaram então se afastando de Deus, por endurecerem seu coração. Por isso que fala lá, né, vocês que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz, não endureça o vosso coração, como foi com o povo do deserto, o povo de Israel no deserto. E ele começa a falar sobre isso, ele fala sobre a desobediência, ele fala sobre nós permanecermos firmes com o Senhor. E eu acho interessante que também o capítulo 11 é muito, muito profundo, fala dos nossos heróis da fé e assim por diante. Eu não quero ministrar sobre o livro de Hebreus todo, mas eu quero pensar principalmente nessa parte aqui. E eu gosto do livro de Hebreus porque é um livro que provavelmente foi escrito na Itália ou foi escrito para os romanos, né? Então, no capítulo 13, no versículo 24, diz assim: saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos, né? E os da Itália lhes enviam saudações. Então, eu achei interessante isso, né? Mas os irmãos da Itália estão mandando saudação para nós através do livro de Hebreus. Então, eu estudando, e Deus sempre me falou sobre esse texto, principalmente agora, nesses últimos tempos, quando fala aqui no capítulo 12, que nós precisamos estar focados em Jesus. Então, esse livro ele foi escrito para nós cristãos que estamos sentindo dificuldades em nos manter nosso compromisso com Jesus, né? Então, por causa das desilusões, às vezes das dúvidas espirituais ou da falta de persistência. Então, os Hebreus, o autor dos Hebreus, né, ele renova então a nossa perspectiva ao voltar os nossos olhos para Jesus, né? E nos mostrarmos que realmente, quem realmente Jesus é. É isso que
desde o princípio da carta, né, o versículo 3 do capítulo 1, já vai dizer assim, que Jesus é a expressão exata do seu ser. Então, desde o princípio, ele começa a colocar e exaltar Jesus acima de tudo, como aquele que é superior a tudo, como aquele que nós precisamos ter a nossa comunhão, e aquela pessoa que nós precisamos ter os nossos olhos fitos nele. Porque no versículo aqui, no capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Porque a partir do momento que você tira os seus olhos de Jesus, a sua fé começa a enfraquecer. A sua teologia começa a desviar. Você começa a apostatar da fé. Você começa a perder a referência, porque Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro do universo. Jesus é tudo. Como nós cantamos aqui, Ele é tudo que nós precisamos. A presença dEle é tudo. Então, esse relacionamento com Jesus precisa ser uma coisa contínua, de cada dia. Nós não podemos um dia, né, aceitar Jesus na nossa vida e andarmos sem olhar para Ele. Nós precisamos conhecer a Jesus. Então, é importante nós conhecer quem nós somos, como nós cantamos aqui, somos filhos, que vai dizer esse texto, mas nós precisamos conhecer profundamente a pessoa de Jesus, quem Ele é, como Ele nos ama, como Ele nos trata como filhos, como Ele cuida de nós e como o que Ele quer para a nossa vida, porque Ele nos criou, Ele nos formou, então Ele colocou dons dentro de nós, Ele nos conhece, Ele sabe tudo sobre nós, Ele escreveu nossa vida e nós precisamos estar conectados com Ele. Nós precisamos estar em um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor Jesus. E é Ele que vai administrar a nossa vida. É Ele que vai mostrar, é Ele que vai nos curar, é Ele que vai nos restaurar, é Ele que vai nos transformar. Mas o que nós vemos nesses últimos dias é que o problema é que muitas pessoas vão até Jesus para resolver os seus problemas, para serem curados, para serem salvos, para serem abençoados na família, para ter, né, um trabalho, para ter todas as bênçãos, né, as recompensas que são prometidas para nós. Não é errado ir a Jesus para isso, mas nós precisamos ir a Jesus para ter muito mais do que isso. Não buscar as mãos de Jesus, mas a sua face, o seu rosto. Nós precisamos ter um relacionamento com essa pessoa que nos ama tanto, que deu a sua vida por nós, que sofreu tanto naquela cruz por mim e por você. Você precisa estar buscando Ele, conhecendo a Ele. Quanto mais nós conhecemos a Ele. Então, já fazem 34 anos que eu aceitei Jesus, eu e minha esposa. Fazem 34 anos. E cada vez mais que eu estou prosseguindo na vida cristã, mais eu vejo que eu conheço pouco Jesus, eu tenho que conhecer mais. Essa coisa que nós temos assim, eu já sou crente há 10 anos, já está bom, já sei tudo. Não sabe nada. Né? Porque quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais nós conhecemos a Ele no nosso dia a dia, através das situações que enfrentamos, mais nós vimos quanto nós precisamos conhecê-lo. Mais nós vimos como Ele é grandioso. Mas no mundo, sempre vai ter uma palavra dizendo, e o diabo sempre vai dizer que Jesus não é suficiente. Você precisa de uma doutrina nova. Você precisa de uma coisa nova, você precisa de uma revelação nova, você precisa de coisas que Jesus não é suficiente para tudo. E o livro de Hebreus fala que Jesus é suficiente. E ponto final. Ele é tudo. Ele é o mesmo ontem, 13:8 vai falar, Ele é o mesmo ontem, né? Hoje e será eternamente. É tudo que nós precisamos. Ele é o pão da vida, Ele é o eu sou, né? Ele é a porta, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa provisão, Ele é tudo que eu e você precisamos. Então, nós precisamos conhecer esse Jesus que é suficiente para tudo. Mas o mundo tem uma palavra, né, que o diabo fala assim, não é suficiente. Como a serpente falou com Adão e Eva no jardim. Deus não deu tudo para você.
Ele escondeu algumas coisas, né? Essa árvore aqui vai dar de conhecimento e você vai ser igual a Deus. Ou seja, Deus não te deu tudo que você precisa. Eu vou te dar alguma coisa a mais. E isso é uma armadilha, até mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas estão buscando coisas a mais e saem da simplicidade do evangelho, como diz o apóstolo Paulo, e acabam buscando coisas, né, para se enredarem e acabam se perdendo. A religiosidade tem sido muito forte. Eu trabalho num lugar muito religioso. Então, as pessoas se convertem e elas aceitam Jesus, mas a religião está arraigada dentro delas. Fazem parte da vida delas. Aquilo é uma coisa tão forte que aquilo são crentes religiosos, né? Não são mais católicos religiosos, são crentes religiosos. Tem toda uma coisa que ele fica no automático e acaba perdendo. Então, quantas pessoas acabam se acostumando com o evangelho, né? Acabam se acostumando em vir na igreja, acabam se acostumando em cantar, acabam se acostumando em servir, começam a fazer as coisas, mas estão desconectadas do Senhor, estão desconectadas do relacionamento com Ele, porque é Ele que dirige, é Ele que nos mostra. Nós precisamos estar envolvidos profundamente com o nosso Senhor. Amém? Então, é para isso que nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus. Olhe para Jesus. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo, o autor, aquele que iniciou nossa fé, né? que criou a fé, que nos deu a fé, que nos encaminhou, começou na vida cristã, e Ele é aquele que vai consumar lá no final. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ou seja, a nossa vida cristã se resume em Jesus. Se você perder essa comunhão com Jesus, você perdeu tudo. Você pode falar em línguas, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ser o maior teólogo, você pode ser o maior missionário que pregou para abriu muitas igrejas, fez muitas coisas, mas se você perder isso, você acaba se perdendo no final. Então, o que Deus tem ministrado no meu coração é isso, mas eu quero entrar um pouquinho mais nesse texto diz aqui. E eu vejo muitas pessoas que estão magoadas com Deus. Você já viu aí? Estão magoadas com a igreja. Estão magoadas com, sei lá, aconteceu alguma coisa lá no ministério. Aconteceu alguma coisa na igreja lá. O pastor, né, saiu fora. Aí eu estou magoado, eu vou abandonar tudo. Então, acaba abandonando. Ou o próprio Deus, né? Você passa por uma situação difícil, né? É por isso que eu estou falando que eu experimentei ano passado. Senhor, te sirvo há tantos anos, Senhor. De minha vida, estou aqui nesse lugar inóspito, né? Esse lugar aqui, Jesus, né? Porque Itajaí é uma coisa linda, né? Igual, assim, não é igual na Florianópolis, acho Itajaí mais bonita, mas é uma coisa minha. Mas a minha terra, do meu coração, nasci ali, foi criado ali, ia final de semana para a praia, e toda a minha vida era ali, aprendi a nadar ali, meus pais, tudo ali, né? Então fui criado ali, né, comendo pirão com charuto, né, peixe frito, fui criado aí. Então, e Deus me leva então para morar em Minas Gerais, né? Lá tem um angu, né, que eu como polenta, né? O italiano come polenta, né? É polenta. Angu não tem sal. Então, imagina você comer polenta sem sal. Então, não tem gosto, né? Então, você tem que botar algum trem mineiro, né? Alguma coisa junto ali, para que você possa, né, comer aquele negócio, né? Então, um frango, um quiabo, aquela coisa toda, aqueles molhos, tudo que eles fazem. É muito gostosa a comida mineira, mas não é, né? A nossa... E é uma bênção. E aí estou lá, no meio daqueles mineirinhos lá, né, pregando a palavra, e a cidade tem 8.000 habitantes, né, bem pequenininha, bem pequena. Então, se você quiser ir no banco, antigamente, agora já tem, né, mas eu tinha que andar 50 quilômetros, né, para estudar. A Pâmela teve que estudar 50 quilômetros, e aí acordava 4 horas da manhã, ia, voltava 2 horas da tarde. Então, uma dificuldade enorme, não tem faculdade ali, né, só em outra cidade, e todas aquelas coisas. Então, toda uma situação que você enfrenta, né, e longe da família, longe da sua igreja, onde você nasceu, né, e tudo isso vai fazendo falta, né, mas a graça de Deus, no chamado, também nos capacita e nos faz a gente permanecer e ser bênção ali naquele lugar. Então, eu pregando há tanto tempo, eu ministrando há tanto tempo, e ele começa a passar por situações,
não foram umas, mas são várias, né? Esse ano foi a minha esposa, né, que teve um pouco enferma, então 3 meses de luta, hospital, médico, essas coisas assim. Aí você fica pensando, Deus, né? Primeiro assim, o que eu errei, né? Estou errando alguma coisa. Mas se Deus não dá paz no coração, a outra parte é também, como fez com Jó, né? Deus, o homem era íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal e acabou perdendo os 10 filhos, perdeu a saúde, perdeu todos os bens, né? Que Deus é esse que permite, né, um filho dele passar por situação assim? E hoje, por muitos nós cristãos sermos imaturos, crianças, nós não conseguimos compreender esse Deus, o trabalho de Deus na nossa vida. E por causa de situações difíceis, nós começamos então a questionar a nossa fé. Nós começamos a questionar realmente se a palavra de Deus é assim, se essa promessa de Deus é assim, se Deus existe. Nós começamos a questionar tudo. As desilusões que enfrentamos na nossa vida começam a nos levar a um momento de questionamento. Esse momento de desilusão. E com isso nós ficamos desanimados. E esse desânimo é uma arma de Satanás para a nossa vida, porque quando nós estamos desanimados, nós não temos força para fazer as coisas. Uma pessoa desanimada, com 40 anos, eu passei por depressão, 2 anos. E aí eu sei o que é isso. Não querer se levantar pela manhã, não querer fazer mais nada. Você tem tudo, só que você não tem mais força para fazer as coisas. E na época, quando eu falei sobre isso, depois eu preguei também. E as pessoas não gostam de ouvir isso, que crente fica de depressão, que crente passa por doença, por momentos difíceis. A gente só quer ver bênçãos. Se você quer ver uma igreja cheia de gente, você só pega as coisas boas do Evangelho, porque é uma moeda de duas. A moeda tem 2 faces, ele tem as coisas boas, mas tem as coisas difíceis. Mas se nós não sabermos enfrentarmos as coisas difíceis, quando elas vierem na nossa vida cristã, nós acabamos sucumbindo. Então nós precisamos, saber do outro lado, conhecer o outro lado, experimentar o outro lado. O que Deus tem para nós, qual é a palavra de ânimo que Deus tem para nós. Porque é isso que o texto diz aqui, ó, no versículo 3. Pense bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Porque nós estamos vendo muitas pessoas desanimadas com Deus, desanimadas com a igreja, desanimadas com o ministério. E aí essas coisas acabam nos paralisando, nos tirando a força. E quando nós perdemos a força, nós começamos a nos afastar da igreja. E quando você se afasta da igreja, você tem um problema. Porque o corpo de Cristo, você não está ligado no corpo. A vida que Jesus dá, Jesus é a cabeça da igreja, do corpo, é Ele que nos dá vida. E se você estiver desligado, como diz o apóstolo Paulo, como membro, você acaba perdendo a vida e acaba morrendo, como um galho. Jesus falou, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Se vocês permanecerem em mim, né, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiserem e será dado. Mas sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, na igreja, é o corpo de Cristo. E hoje existe a igreja virtual. Essa igreja virtual não existe. Não é o corpo. Aquilo lá é uma televisão, um smartphone, é uma coisa que você não está ligado naquilo. Porque você não está ali. Você precisa estar junto com pessoas, abraçando. E é isso que o autor dos Hebreus diz, o capítulo 10, versículo 25. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Porque os dias se aproximam. E se os dias se aproximam, né, a volta de Jesus se aproxima, nós precisamos estar nos admoestando, nos encorajando, nos fortalecendo uns aos outros, até que esse dia venha e nós estejamos preparados para encontrar com o Senhor. Amém? Então, é muito profundo o que Deus fala aqui. E nesse texto, então, essa palavra, como diz, continuando lendo, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Vejam a palavra de ânimo para nós. Porque eles estavam sofrendo, esse povo aqui, os hebreus, nessa época. Palavra de ânimo de Deus, né, que dirige como a filhos. Amém? Somos filhos amados? Amém? Nós cantamos aqui, somos filhos amados, chamamos Deus de Abba, paizinho querido. Então, palavra de ânimo que diz, meu filho. Amém? A palavra de ânimo. Você ser filho de Deus, você não é pouca coisa.
Amém? Se você sabe que você é filho do Criador dos céus e da terra, amém? Você tem tudo. Você é filho. Na casa do meu pai tem tudo, né? Nosso pai, ele é o dono de tudo. Nós sabemos, ele é dono de tudo. Então, somos filhos amados por causa de Jesus, que o autor dos Hebreus fala no capítulo 8, do sacrifício de Jesus, aquela coisa toda. Então, ele vai dizer que somos filhos. E como filhos, nós não podemos desprezar, diz aí, não despreze então, como filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora está falando uma parte difícil, porque não é uma coisa que se prega muito. Eu não sei se você tem ouvido muito as pessoas pregarem, os pastores pregarem, que nós somos filhos e vamos ser disciplinados por Ele. Pouco. Mas isso podemos dizer que nos tira fora de nos prepararmos quando enfrentarmos situações difíceis. Porque nós perdemos então, começamos a questionar. Por que questionamos? Porque nós perdemos a palavra de Deus, que Deus está nos ensinando aqui, que nós precisamos saber que Deus vai nos disciplinar, que Deus vai nos corrigir, que Deus vai, como filhos, como um pai faz com o filho, quando o filho desobedece e erra, vai continuar o texto falando dele, ele também vai fazer isso conosco. Só que ele faz de uma maneira diferente, porque Deus conhece lá o íntimo, profundo do nosso ser. Ele conhece aquilo. Ele está trabalhando em nós. Isso é um processo, né? Um processo de santificação e é um processo de salvação. E esse processo precisa ser transformado. Nós vamos ser transformados e o clima, podemos dizer assim, nós vamos ser transformados à imagem de Jesus. Amém? Nós vamos ser transformados à imagem de Jesus. Esse é o plano, podemos dizer assim, o final. Você e eu, nós precisamos ser como Jesus é. Ou seja, e essa fé, essa vida que Deus está trabalhando em nós, a disciplina faz parte dela. Deus dá coisas boas, Ele nos cura, Ele nos carrega no colo, Ele faz os nossos mimos, muitas vezes, quando nós precisamos, satisfazemos a Ele satisfaz o desejo do nosso coração, mas Ele também nos disciplina, e essa disciplina é para filhos, porque se nós não somos filhos, nós não vamos receber disciplina, porque nós somos filhos ilegítimos, e aí não precisa de correção, mas nós precisamos de correção, e essa correção vem para nós. É difícil entendermos isso, porque no momento, como diz aqui no texto, você vai ver que no momento que nós estamos passando, a disciplina, versículo 11 diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quando nós enfrentamos momentos difíceis, nós ficamos muito tristes, choramos. Nós abrimos nosso coração, Deus, cadê o Senhor? Por que tudo isso? Por que essa situação difícil? Mas devemos entender que isso tem um propósito. Diz aqui, porém, produz fruto de justiça, ou seja, nos vai fazer mais justo, mais correto, mais certo, mais parecidos com Jesus, e também tem o propósito de nos santificar, porque nós nos tornamos mais santos. Aqui diz no versículo 10, diz, Deus nos disciplina para o nosso bem. Para quê? Para que participamos da sua santidade. Ou seja, Deus não faz nada por acaso. Ele tem um propósito. Amém? Se você está passando alguma luta, Ele tem um propósito nesse momento difícil que você está passando. Nós só temos que entender que Ele está no controle de tudo. Amém? Nós só temos que permanecer crendo nele, até aquele processo terminar. Depois vem outro. É igual joguinho, né? Nível 1, nível 2. Você vai fazer, você vai subindo de fase. Eu estou passando já quase a última já. Mas o negócio, quando começa a pegar, eu falei, Jesus, será que eu dou conta desse negócio? É muito demais para mim. Aí aquele negócio, é tanta coisa na vida. E o que é mais importante é que Deus fala, eu sou teu filho, eu sou teu pai. Eu estou cuidando de você. Tu és meu filho amado. Eu estou carregando você no colo, eu te sustento.
E aí é nesses momentos de crise que nós abrimos nosso coração e choramos e derramamos a nossa alma diante dele. E isso vai nos purificando, isso vai nos transformando. E ele vai fazer, porque se não fez e está fazendo, nós vamos ser honrados, nós vamos ser recompensados. Porque quando você olha para Jesus, olhar para Jesus para quê? Olha para Jesus, o que ele enfrentou, por mim e por você. Olha o que ele passou, o desprezo do seu próprio povo. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Imagina, você dar a vida para aquele povo sair, deixar toda a sua glória, como Jesus deixou, ali honrado e glorificado e servido pelos anjos, é o Deus Todo-Poderoso, tem tudo, e ele se tornou homem. Ele abriu mão da sua divindade, se tornou homem como eu e você, sentindo as mesmas limitações, sentindo fome, sentindo sede, que Deus não tem isso, se colocando num corpo limitado. E Jesus veio e abriu mão de toda a sua divindade, se tornou homem e foi obediente. E essa obediência foi até a morte, e morte de cruz, como dizem Filipenses. Ali, então, Jesus abriu mão. Então, olhe para Jesus, o que ele fez, o que ele suportou, e chegando, como diz aqui no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, tinha tudo, ele veio, desceu e suportou a cruz por mim e por você. E aí diz que ele, então, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então, Jesus não está morto mais. Ele suportou, ele passou por aquele sofrimento, passou por tudo com o propósito de nos salvar, mas hoje Jesus não está mais entre nós, homens. E hoje ele está glorificado, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, Jesus suportou ali, Ele passou por aquilo, mas Ele não permaneceu na crise, Ele não permaneceu no desprezo, não permaneceu na morte. Ele ressuscitou e está assentado à direita, está governando sobre tudo. Então, é por isso que nós temos que olhar para Jesus como cristãos, porque o mundo não conhece isso, o mundo não sabe isso. Eles passam por crise também. O mundo, todos nós, estamos debaixo do poder do pecado. Todos nós, o mundo, mas o mundo não tem esperança. O mundo não crê em nada. O mundo, nas pessoas, quando você sabe, as pessoas ficam desesperadas. Quantas pessoas hoje estão desesperadas quando enfrentam problemas? Porque não tem onde se segurar. Não tem onde colocar sua fé. Não tem onde buscar esperança, porque não conhece a Jesus. É por isso que nós devemos levar essa palavra para aquelas pessoas que estão lá fora. Para aquelas pessoas que estão morrendo sem Jesus, estão se definhando. Mas nós, como cristãos, nós temos essa esperança. Amém? Nós temos essa palavra para nós. Olhar para Jesus, porque Ele diz que Ele passou, mas nós vamos passar também. Mas nossa situação não vai ficar aí. Os momentos difíceis que nós enfrentamos não vai parar aí, tem um propósito. Deus tem algo maior em nós e através de nós. Então nós precisamos entender que quando nós cremos e permanecemos firmes até o final, na palavra de Jesus, naquilo que Jesus é, nosso relacionamento com Jesus, no final nós vamos ser honrados também. Nós vamos receber a recompensa. Amém? Estamos falando aí que a pastora Roslyn deu essa palavra esse ano para a igreja. Então, nós recebemos a recompensa, mas a recompensa é para aqueles que permanecem. Amém? Nós vamos passar pelo sofrimento, mas nós vamos ter a recompensa. Se aqui, não, mas no céu com certeza. Basta nós lermos o capítulo 11 de Hebreus. Muitos morreram sem ver a recompensa. Muitos partiram sem ver a promessa se cumprirem. Mas essa promessa se cumpriu. Abraão, por exemplo, foi ele teve um filho, 2, mas um filho da promessa. Ele não viu os seus descendentes como a estrela dos céus e nem como a areia dos mares. Mas hoje, nós olhamos para trás e nós estamos vendo. Essa promessa se cumpriu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Porque Deus não é um como homem que fala uma coisa hoje e amanhã é outra. Deus, se Ele falou, Ele falou. Está escrito. Amém? Está falado. E essa promessa vai se cumprir. Então, nós temos que entender que nós somos tratados como filhos e nós precisamos entender que Deus vai
deixar que passamos momentos difíceis. E isso tem um propósito. Isso tem propósito na nossa vida. Nós precisamos abrir nosso coração para Deus e dizer assim, Senhor, né, venha o que vier, mas eu não quero perder a minha fé em Ti. Venha o que vier, eu quero permanecer fiel. Mas para você permanecer em Cristo, você precisa da graça dele. Amém? Você precisa da graça para suportar. Porque não está falando aqui que seria fácil. Falou aqui que seria difícil. O versículo 7 vai dizer assim, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Deus me trata como filho, Ele vai me disciplinar. Mas Ele tem um propósito na minha vida. E eu tenho que entender que essas dificuldades, eu preciso suportá-las. Suportar. E suportar as dificuldades, muitas vezes, você vai ter que depender 100% de Jesus. Porque tem lugar que você passa, que se não for Jesus, você não consegue sair do outro lado. Por isso o povo de Israel disse, se não fosse o Senhor, né, com o povo, né, Israel que diga, seríamos todos consumidos. E cada dia a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Cada manhã. Vocês vão ler o livro de Jeremias. Né? Neemias, Jeremias. Acabamos de ler já? Aí, mas estava aqui para ler. Então já tem outro, né? Amém. Então vocês leram capítulo 20, o que Jeremias passa. Jeremias passa por um momento tão difícil na vida, porque ele começa a olhar para o sofrimento do povo de Israel. Ali, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tomou Jerusalém, as mães, depois vocês vão ler Lamentações, né? As mães estavam matando seus próprios filhos, cozinhando seus filhos, para não morrer de fome. Lamentações vai falar isso, capítulo 4, versículo 10. Você vai ver ali que o sofrimento era tão grande daquele povo, que estava passando um momento tão difícil. Os jovens teriam todos morridos na guerra. Os velhos, estavam ali largados. Os pobres foram deixados em Jerusalém. Os mais nobres foram levados para a Babilônia. Jerusalém passou uma situação tão difícil. E quando Jeremias prega, Jeremias foi, desde o ventre da sua mãe, foi consagrado profeta às nações. Ele nasceu com esse propósito. Eu até quero ler o texto para vocês entenderem um pouco aquilo que eu quero falar. No capítulo 20 de Jeremias, Jeremias ele começa a se queixar para o Senhor. Imagina, foi chamado por Deus, foi consagrado por Deus para um grande ministério de pregar para a nação de Israel. Esse homem foi um grande profeta. E ele serviu o Senhor com todo o seu coração, desde o começo da sua vida, começou jovem. Porém, ele pregava, e quando ele abria a sua boca, ele é um profeta, ele falava aquilo que o povo ia passar. Mas ele alerta o povo de Israel, se voltem para Deus, se voltem para Deus, se voltem para Ele. Mas o povo não ouviu aquilo. E pelo povo não ouvir a palavra de Deus, eles iam passar pelo deserto. Eles iam passar por todas aquelas coisas difíceis que eles iam enfrentar. E quando Jeremias ele prega, ele diz que ele vê tudo aquilo, ele começa então a se queixar. E eu quero ler aqui o versículo 7 em diante, para vocês entenderem o que Jeremias fala. O Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado, foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Sempre que eu falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei e nem mais falarei em seu nome, é como um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, e eu estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentários, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos
e nos vingaremos dele. E ele continua falando. É interessante aqui que ele começa a questionar. Deus, tu me enganaste. Não é assim? Essa promessa é para mim. Não estou entendendo nada, não. Ué, cadê a promessa do Senhor? Cadê o deserto florescendo? Cadê a honra? Cadê o reconhecimento? Cadê o Senhor? Eu tenho sido fiel nos dízimos, ofertas. Eu tenho sido fiel com o Senhor. Cadê o Senhor? O Senhor falou. O Senhor me enganou. Quantas pessoas hoje estão lá fora pensando assim, né? Eu fui na igreja, eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cantei, eu fiz aquilo. Aqui, como é que eu estou? Pior do que antes. Vou voltar para o mundo. Muitas pessoas pensam assim, que Deus me enganou. Mas, na verdade, Deus tinha um propósito no final. Mas Jeremias, um grande profeta, você vai ver o profeta Elias passando por situação também, no capítulo 19 de 2 Reis. Você vai ver, né, 1 Reis. Você vai ver Jó passando por isso. Quantos homens passaram por isso? Mas as palavras que ele fala aqui é muito forte, porque parece que agora ele está, né, duvidando de Deus. E quantas vezes nós passamos por isso? Eu passei por isso várias vezes como pastor. Várias vezes. Meu Deus, Senhor, será que é isso mesmo? O Senhor me enganou. Será que eu estou aqui pregando a tua palavra? Eu estou pregando a tua palavra. Mas em vez das pessoas se converterem, as pessoas estão se virando contra mim. Em vez de eu alcançar, né, um avivamento, a minha igreja encher, a igreja está esvaziando. Em vez das pessoas serem salvas, as pessoas estão se levantando contra mim. Até meus amigos estão procurando alguma coisa para mim pegar ali. Aí ele começa a pensar sobre isso. Ele diz, não vou falar mais, não vou pregar mais. Porque era a palavra de Deus naquela época. Muitos profetas estavam só profetizando coisa boa, vocês leram, né? Só coisa boa, não vai acontecer nada, vocês são um povo escolhido de Deus, Deus tem promessa para você. Aqui todo mundo tem promessa, aleluia, temos promessa. Mas está vivendo pecado? Está vivendo pecado? Adorando os ídolos, os falsos deuses, se dobrando diante deles, que Jeremias fala muito sobre isso. Começam a se misturar com os outros povos, começam a ter a mesma cultura, começam a ter o mesmo palavreado, começam a ter a mesma tipo de estilo de vida, não faz diferença em lugar nenhum, acaba cultuando os deuses do mundo também, se prostra, entrega seus filhos, né, para Maloque, né, sacrificando seus filhos, né, para ver essas porcarias que estão aí no mundo, ou seja, vão entregando seus filhos. Vocês estão cultuando a outros deuses, não o Deus verdadeiro. Porque para cultuar o Deus verdadeiro existem alguns princípios. Os valores do reino têm princípios para a nossa vida. E a porta é estreita. O caminho é apertado. Amém? Hoje nós vemos muito de crente, né? Quer a bênção de Deus, mas no caminho largo, querendo tudo, querendo viver uma vida secular, né? De qualquer jeito, com princípios mundanos. Nós precisamos estreitar nosso relacionamento com Jesus, a entender que Ele quer a nossa santificação. E aí começa a acontecer coisas. O que aconteceu com o povo de Israel, acontece com muitos cristãos hoje em dia. As coisas começam a estreitar. Aí começa a vir inimigo contra nós. Começa a vir, né, o devorador. Começa a vir tudo quanto é tipo de luta na nossa vida. Se nós estamos nos afastando de Deus, Deus permite essas coisas. Porque o povo de Israel passou por essa situação. Foram para a Babilônia 70 anos, mas quando saíram da Babilônia e voltaram com Neemias, né, voltando ali, Neemias voltando para Jerusalém, uma coisa eles tinham certa, abandonaram todos os outros deuses, eles não tinham mais Deus, foram curados. Aquela tribulação que eles passaram, terrível, curou eles, santificou eles, tornou eles mais próximos de Deus. Eles reconstruíram um templo, começaram a voltar aos sacrifícios, tudo na maneira como Deus queria, porque eles tinham perdido tudo isso. Eles tinham se afastado de Deus. A Bíblia diz, ali em Neemias, no capítulo 8, diz, houve um grande avivamento, porque o povo agora estava diante da palavra, tinha sede de ouvir a palavra, até as crianças estavam ali o dia inteiro ouvindo a palavra, ministra, ensina isso para nós, e aquilo houve, e começaram a chorar, porque eles viram que aquilo tinha levado eles a sofreram tanto que eles sofreram, e agora eles estavam voltando para Deus, restaurados. Então, tinha um propósito, mas quando você está passando por esse crivo aí, essa é a chave do negócio. Você tem que pegar isso aí. Quando você está passando pelo problema, você tem que entender, Deus está fazendo alguma coisa em nossas vidas, amém? Deus está nos preparando, mas nesse momento, Jeremias passou por isso. Ele começa a duvidar da palavra de Deus.
Mas ele assim, eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando, porque eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração, que isso arde, isso vem dentro de nós. Se você tem temor de Deus, nós somos líderes, pastores, nós precisamos falar aquilo que Deus quer falar, não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquele que Deus quer falar aos corações. Hoje, tem muitos pastores preocupados com aquilo que o povo quer ouvir. Eles querem ouvir coisa boa, então vamos falar coisa boa. Não, irmão. Se Deus falou que é para falar aquela palavra mais dura, de arrependimento, de abandono de pecado, de uma vida de santidade, de uma porta estreita, tem que ser falado. Tem que ser falado. A igreja precisa ouvir isso, precisa ser doutrinada, precisa ser ensinada que existe um caminho estreito. Jesus ensinou. O autor dos Hebreus ele vai dizer sobre isso. Aqueles que andaram perdidos desviaram e acabaram caindo. Acabaram abandonando, pisando os pés, o sacrifício de Cristo. Então, nós precisamos, voltar para Jesus e entender aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Um relacionamento estreito de santidade, um relacionamento de entrega, de renúncia, um relacionamento de arrependimento quando precisa, um relacionamento de buscar a Deus e de deixar o mundo, de deixar a amizade do mundo, porque aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Essas palavras não se pregam mais hoje, eu não sei. Aqui em Florianópolis, mas lá em Nazaré é só coisa boa. A igreja é tão cheia, né? Mas em outros lugares é triste. Nós vemos, né, aí na rede social do mundo, aí por afora. Mas voltando aqui, veja bem que Jeremias teve um problema tão sério que ele, no versículo 14, ele vai dizer assim: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. É duro. Ele já estava agora amaldiçoando, como Jó fez, como Elias fez. Eu quero morrer aqui, estou sozinho, abandonado. Eu fiz a tua obra, Senhor, o fogo desceu. Eu vi, né? Fiz lá, matei 450 profetas de Baal. E agora estou sozinho aqui. E aí, não quero mais viver. Se não fosse uma intervenção divina, mas Deus, como é Pai, Ele fala assim: meu filho, você não sabe o que está falando. Está falando besteira. Jeremias, mesma coisa, está falando besteira. Está falando besteira porque você nasceu com um propósito. Você nasceu para ser profeta das nações. Eu tenho palavras sobre a sua vida. Eu tenho promessa para você. Você não está vendo nada hoje. Você prega, as pessoas se afastam de Deus, mas você vai ver que esse povo vai voltar. Esse povo vai entender. E a palavra de Jeremias, até hoje ele está pregando para nós. Está pregando para nós nessa manhã. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai embora. Então, Jeremias nem viu hoje, nós aqui, né? Mas estamos ouvindo aquilo que Jeremias está falando. E ele começa a dizer, versículo 18: por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Porque quando você está passando pela crise, você só vê dificuldade. Mas, eu gosto de Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, né, fala muito sobre isso. E o versículo 19 de Lamentações, está indo para o fim, está na hora de almoçar. Vamos lá. Lembro-me da minha aflição, Lamentações 3,19, e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso. E quando eu me lembro disso, o que acontece? Versículo 20, a minha alma desfalece dentro de mim. Quando nós olhamos e colocamos a nossa vida, nossos olhos, só nos momentos difíceis, só naquele momento de crise que estamos enfrentando, de problema, nós ficamos desanimados. Nossa alma desfalece, perdemos a força. Mas Jeremias, ele vai continuar dizendo uma coisa interessante. Todos esses homens passaram por dificuldades, mas eles não permaneceram lá, desanimados. Eles buscaram a Deus. E quando eles buscaram a Deus, e quando eles olharam, voltaram seus olhos para cima, para o Senhor, olharam fixamente para Jesus, eles dizem: Jesus não acabou lá na cruz. Jesus não acabou lá, né, envergonhado. Jesus foi exaltado.
Então olhe para cima, olhe para Jesus. Versículo 21 diz assim: todavia, lembre-me também do que me pode dar esperança. O que pode dar esperança? Aí vai dizer: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Amém? Só não sou consumido, eu e você, porque Deus me ama, como meu Pai amado. E vai dizer: porque suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Para quem que eu digo isso? Digo isso para? Está dizendo aí, ó, versículo 24. Digo isso para mim mesmo. Fala para você. Deus é grande, Ele me ama. Eu estou vendo tudo isso, mas meus olhos não estão aqui. Meus olhos estão no Senhor. Eu olho para cima e vejo um Deus amoroso, que como Pai me abraça nos momentos difíceis. Cuida de mim quando eu estou lá no momento de crise. Ele ouve a minha oração. Quando você clama por socorro, você tem um Deus que é um Deus vivo, que ouve a nossa oração. E no tempo certo Ele vai nos resgatar. No tempo certo. Mas enquanto nós vamos passar por aqui, Ele vai dar a graça dEle, a força dEle para nós enfrentarmos as situações. Nós temos um Deus tremendo. É isso que está dizendo Jeremias aqui. Ele diz assim: digo isso para mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Fala para você mesmo aí. A minha porção é o Senhor. E eu colocaria a minha esperança nele. Não está nessas coisas. Não está nas circunstâncias. Nos dias difíceis. Não vai se acabar aqui. Amém? Porém nele a minha esperança. O Senhor é bom para quem? Para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. E é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Levante-o sozinho, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda há esperança. Mas eu quero finalizar com isso. Eu não sei o que você está enfrentando, mas olhe para cima, olhe para Jesus. Coloque a sua esperança nele, nas suas promessas, na pessoa de Jesus, que suporta todas as coisas com a sua mão. Coloque o seu coração nele, na sua palavra. Não perca a esperança. Não ouça o que o mundo está dizendo. Não ouça que o diabo está dizendo nos seus ouvidos. Abandone tudo, esse Deus não faz nada. Não, é mentira. Se você fizer isso, você vai perder todas as promessas para a sua vida. Toda a recompensa que Deus tem para você, você vai perder. Mas se você permanecer firme até o fim, você vai receber a recompensa. Olhe para todos esses homens, como Jeremias e todos os outros, os heróis da fé. Olhe para esses homens. Hoje, eles são referenciais para nós, são testemunhas para nós. Olhem para eles. Eles passaram por tudo isso, até coisas piores. Eles foram até o sangue. Nós ainda nem chegamos lá. Olhe para Jesus. Olhe para esses homens. Você vai ver. E coloque a sua esperança no Senhor. Ele vai nos socorrer. Amém? E um dia nós vamos estar lá glorificando a Ele, exaltando a Ele. Se nós permanecermos firmes. Amém? Então não despreze a disciplina do Senhor. Aceite como filhos. Aceite. Amém? Ele está cuidando de você. Ele está trabalhando em você. Para fazer algo de você e de mim. Alguém melhor. Alguém parecido com Ele. Amém?